Jéssica. Obrigada. Vamos ficar de pé e estender as mãos para ela? Oi. Senhor, o Senhor conhece God, you know tudo que nós necessitamos everything that we need para cumprir o nosso propósito, to fulfill our purpose, o nosso chamado. our calling. Põe tudo isso dentro da Jéssica Put everything inside of Jessica e libera através dela and release through her tudo aquilo que nós precisamos. everything that we need. Fala por meio dela. Talk through her. Põe as tuas palavras na boca dela. Put your words on her mouth. Oramos que o teu Espírito fale através We dela pray that your Holy Spirit talk through her para nos entregar tudo o que precisamos to give us everything that we need para cumprir o nosso chamado, to fulfill our purpose, o nosso propósito e o nosso chamado. our calling and our purpose. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Obrigada, pastor. Oi, gente. Tudo bem? Vou pregar em português hoje? Não. Ainda não. I moved to Brazil in 2019. Eu vim para o Brasil em 2019. I lived here in San Jose dos Campos for 2.5 years. Eu morei em São José dos Campos por 2 anos e meio. And the first night that I showed up, E a primeira E a primeira vez que eu apareci, I had a friend who had a 5-year-old little boy. eu tinha um amigo que ele tinha um filho de 5 anos de idade. And he came running up to me. E ele correu até mim. He jumped in my arms. Ele pulou nos meus braços. And he began screaming at me in Portuguese. E ele começou a falar comigo em português. Isso aí. It sounded like tongues to me. Pareceu línguas de espírito. And his mom began to laugh. E a mãe dele começou a rir. And I said, "What are you laughing about?" E ela perguntou, do que você está rindo? She said, "He is saying, Ele está dizendo, you will be his English teacher você vai ser a professora de inglês dele. and he will be your Portuguese teacher." E ele vai ser o seu professor de português. And so from that moment, E aí, daquele momento, I had a 5-year-old Portuguese teacher. eu tive um professor de 5 anos de idade. His name was Samuel, O nome dele era Samuel. and Samuel was demanding. E aí, o Samuel, ele tinha muitas demandas. He didn't care what I was doing. Ele não se importava com o que eu estava He fazendo. didn't care who I was with. Ele não se importava com quem que eu estava. If he felt like it was time for a Portuguese Se lesson, ele sentiu que era o momento de uma aula de português, he was gonna make me learn some ele Portuguese. ia fazer eu ensinar português. And so I could be in the middle of a conversation, Então eu podia estar no meio de uma conversa. and Samuel would point to something, E aí Samuel ia apontar para algo. say, "Fala água, Fala água. fala água, Say water. fala em inglês, Say water. water, água." Água. So for weeks, Por semanas, I was having these impromptu Portuguese lessons. eu estava tendo essas aulas de português. And one day I was in the room with the pastors, E um dia eu estava num quarto com o pastor. and I'm having a E eu conversation. tô tendo uma conversa. You're gonna stay with me. I will. Okay. And we're talking. E aí a gente está conversando. And we're talking about avivamento. E a gente está falando do revival. And we're talking about E healing. nós estamos falando de cura. Milagres. Miracles. We're talking about all the things God is doing in Brazil. Nós estamos falando de todas as coisas que Deus está fazendo no Brasil. And we're going back and E forth. a gente está indo e voltando. And Samuel decides this is a good time for a Portuguese E aí lesson. o Samuel decide que esse é um momento bom para uma aula de So he português. comes running up, Então ele vem correndo. and he has a stick in his hand. E aí ele tem um pauzinho na mão dele, Little one. um pequenininho. And he sticks it in front of my mouth. E aí ele coloca na frente da And minha he boca. begins to yell at me in E ele Portuguese. começa a gritar comigo. La, 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 la. And I'm trying to talk to the E eu pastor. tô tentando conversar com o pastor. And I'm trying to pay attention to E eu Samuel. tô tentando prestar atenção no Samuel. And I have the thought that every parent has had at one time, even if you won't admit it. E aí eu tive um pensamento que todo pai já teve em algum momento da vida, mesmo que você não admita. I think, how can I make this child shut his mouth? Como que eu posso fazer esse menino calar a boca? And so he's got the stick in front of my mouth. E aí ele tá com o pauzinho na frente da minha boca. So I think he must want me to lick it. E aí eu penso que ele quer que eu passe a língua. So I lick the stick. E aí eu passei a língua no palito.
And immediately a horrible taste entered my mouth. E imediatamente um gosto horrível. And I entrou na start minha boca. coughing. Assim. And I'm trying to drink E eu tô water. bebendo água. And this makes Samuel even more E mad. aí o Samuel fica com raiva. And he's yelling at E ele me. tá gritando Da, 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 comigo. da, 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 da. And I am trying to get him to calm E down. eu tô tentando fazer ele se acalmar. And I'm trying not to throw up E eu tô tentando não vomitar on the pastor. no pastor. Samuel's mom comes. A mãe do Samuel vem. She's laughing at Ela tá me. rindo de mim. She says, "What did you do?" Ela fala, o que que você I fez? said, "What is he saying?" O que que ele tá She falando? said, "He is saying, Ele tá dizendo, I told you to smell it, not taste it." eu falei pra você cheirar e não experimentar. Meu Deus, gente. Oh my God. I said, "What is it?" Eu falei, o que é? She said, "That's the stick from the oil air freshener in the bathroom." Esse é o palito do óleo, do Banheiro. óleo do ar-condicionado. Pronto, da licença do banheiro. Ah, da essência do banheiro. It tasted horrible. O gosto era horrível. And I went home that night and I could still taste it in my mouth. E eu fui pra casa naquela noite e ainda conseguia sentir o gosto na minha boca. Brush my teeth. Escovei os dentes. Get up in the morning, I could still taste it. Acordei de manhã e ainda senti o gosto. And the Lord began to speak to me. E aí Deus começou a falar comigo. He said, "Jessica, you are in a new culture. Ele falou, Jéssica, você está numa nova cultura. You do not speak their language." Você não fala a língua deles. I said, "Yes, I can taste that in my mouth." Aí eu falei, sim, eu consigo sentir isso na minha boca. He said, "They do things differently than you." Eles fazem coisas diferentes de você. And I was remembering, because I traveled a lot when I first arrived in Brazil. E aí eu lembro que quando eu cheguei, eu viajei muito aqui no And Brasil. I was learning that different states have different customs. E aí eu percebi que cada estado tem um costume diferente. In the United States, Nos Estados Unidos, when you're greeting someone you don't know, quando você está cumprimentando alguém que você you não keep a conhece, little distance. você fica distante You shake e você hands. balança a mão. But in Brazil, Mas no Brasil, when you meet someone you quando don't você know, conhece alguém que você... come to my house, come to my house. Beijos, vem pra minha casa. Meu Deus, Meu gente. Deus. And you have this custom we don't have in E America. aí, vocês têm esse hábito que nós não temos You nos Estados come Unidos. and you kiss. Você vem e dá um beijinho. And I was learning some states do more kissing than other E aí states. eu aprendi que em alguns estados vocês dão mais que um beijo do que em outros. Some states do one, Alguns dão um beijo, but some do two. alguns dão 2, Some do three. alguns dão 3, And then they hold e aí eles seguram. and they don't let go. E eles não saem. And one of these times I was traveling from like a 3-kiss state. E aí, num desses momentos, eu tava viajando entre esses estados que se cumprimentam com beijo. And I went to a 2-kiss E aí state. eu fui para um estado que dá 2 beijos. But I didn't know it. Mas eu não sabia. So I went to kiss an old E man. aí eu fui beijar um homem velho. He had 70 years old. Ele tinha 70 anos de idade. And I went 1, E aí eu fui 1, I went 2. fui 2. He stopped. Ele parou. I didn't stop. Eu não parei. And I kissed him right on the lips. E eu beijei ele bem nos lábios. Best day of his life. Foi o melhor dia da vida dele. I know it. Eu sei. And the Lord's talking to me. E aí o Senhor estava falando comigo. Jessica, your culture is different than their culture. Jéssica, a sua cultura é diferente da cultura deles. Your way of living is different than the way they live. Seu jeito de viver é diferente do jeito deles viverem. Your way of speaking is different than the way they Seu speak. jeito de falar é diferente do jeito deles And falarem. he said, this is how it should be for believers. E é assim que deveria ser para os cristãos. You have been transferred out of a kingdom of darkness Você foi transferido
fora do reino das You have been trevas, brought into a kingdom of light. foi trazido para o reino da You luz. are not a citizen of earth. Você não é um cidadão da terra. You are a citizen of heaven. Você é um cidadão dos céus. The Bible says you literally are seated in heavenly places. Mas a Bíblia diz que você está literalmente sentado nos lugares celestiais. Your language O seu idioma should be different than other people's deve ser language. diferente do idioma de outras pessoas. Your behavior Seu comportamento should be different than other people's deve ser behavior. diferente do comportamento de outras pessoas. When people meet you, Quando as pessoas precisam de você, they shouldn't meet a Brazilian first. elas não precisariam conhecer um brasileiro primeiro. They should meet a Christian. Eles deveriam conhecer o cristão primeiro. But many of us, Mas muitos de nós, we know our earthly culture nós sabemos a nossa cultura aqui na Terra better than we know our heavenly culture. mais do que sabemos a nossa cultura dos céus. You know the thoughts of your president Você sabe dos pensamentos do seu presidente better than you know the thoughts of God. melhor do que você sabe dos pensamentos de Deus. Eita! We know the laws in our city Nós sabemos das leis da nossa cidade better than we know spiritual laws and principles. melhor do que nós sabemos as leis espirituais e os princípios. See, the kingdom O reino operates with spiritual principles and laws. opera com princípios e leis espirituais. Whether you know them or not, they're in operation in your Você life. conhecendo ou não, elas estão operando sobre a sua vida. And many Christians are going around E muitos cristãos estão vivendo not living the fullness of the life God has for them sem viver a vida completa que Deus tem para eles, because they haven't learned how the kingdom operates. porque eles ainda não aprenderam como que o reino opera. Tudo bem? Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. Pode ficar aqui, eu vou lá. Tá bom. God encounters people two predominant ways in Scripture. Deus encontra as pessoas de duas formas nas Escrituras. One is sovereignty. It's what? Sovereignty. Sovereignty. Ugh. Soberanamente. So many English speakers in the room. I love it. Yes. In other words, he does what he wants to do, when he wants to do it, how he wants to do it. Ele faz da forma que ele quer, como ele quiser, na hora que ele quiser. And you've got nothing to do with that. E você não tem nada a ver com isso. He will move sovereignly. Ele vai se mover soberanamente. When Moses is walking and a burning bush appears, Quando Moisés está andando e um arbusto começa a queimar, Moses was not seeking God. Moisés não estava procurando Deus. God just picked him. Deus só escolheu ele. And we don't know why, E nós não sabemos o porquê, but he picked him. mas escolheu ele. And when Moses would go in and meet with God in the tent of meeting, E aí quando Moisés ele entrava na tenda do encontro para encontrar com Deus, Joshua José would wait outside of the tent. esperava do lado de fora da And tenda. when Moses would leave, E Moisés ele ficava lá dentro, he would not leave mas ele não saía, because he was hungry, porque ele estava com fome, because he wanted to meet with God. porque ele queria se encontrar com Deus. See, what Moses got from sovereignty, O que Moisés ele recebeu soberanamente, Joshua got from hunger. Josué recebeu com fome. There's two predominant ways that God will meet people throughout Scripture. Existem duas formas que Deus ele vai encontrar as pessoas na Bíblia. One is God just chooses. Uma é Deus simplesmente escolhe. And you don't even have to be looking for him, he'll show up. E você não precisa nem estar procurando por ele. Ele vai aparecer. He'll knock Saul off the animal. Ele não vai... Sorry. He'll knock Saul. I don't know. Saul, the Bible. Saul, Paul, Saul. He'll ele knock não, Saul. Ele não vai fazer como Saul. He'll knock him off his animal. Ele não vai transformá-lo num animal. Blind him. Cegá-lo. Speak to him audibly. Falar com ele inaudivelmente. Not because Saul was looking for him, Não porque Saul estava procurando por ele. but because God is just sovereign. Porque Deus ele quis. But then someone else Mas aí outra pessoa will fast
estava jejuando, pray, orando, believe, acreditando. and God will meet them in their faith and their hunger. E Deus encontrou ele na fome dele. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. Qual é o seu nome? Gianni. Gianni. What's your name, Gianna? I want to give you 50 reais. I want to give you... quero te dar 50 reais. 50. 50. You can have it. Você pode ficar. It's for you. É pra você. Why did I give that to you? Por que eu dei isso pra você? Ninguém sabe. Nobody knows. Nobody knows. Maybe I liked her shirt. Talvez eu gostei da blusa dela. Maybe I liked her hair. Talvez eu gostei do cabelo dela. Maybe she asked me for money earlier. Talvez ela me pediu dinheiro mais cedo. Maybe she's been praying for money. Talvez ela tá orando por dinheiro. Maybe I liked her glasses. Talvez eu gostei do óculos dela. You don't know why I picked her. Você não sabe por que eu escolhi ela. I just sovereignly picked her. Eu sobrenaturalmente escolhi ela. Now I have another 50 to give away. Eu tenho outros 50 reais para dar. And I want to ask a question. E eu quero fazer uma pergunta. Who wants the 50? Quem quer esses 50? What are you willing to do to get the 50? O que você vai fazer para pegar os 50? Okay, you can have the 50. Você pode ficar com os 50. She got it from sovereignty. Ela recebeu soberanamente. He got it from hunger. Ele recebeu por conta da fome. Now listen, this is important. Isso é importante. When we just had the conference we had. Quando a gente tem o confronto que a gente teve. Because everyone wants an encounter. Porque todo mundo quer um encontro. Everybody wants God to move. Todo mundo quer que Deus se mova. And God will come into a room like this. E Deus ele vai vir para um ambiente como And esse. He'll sovereignly pick the worst person in the room. E ele sobrenaturalmente vai escolher a pior pessoa aqui nesse ambiente. Just because He wants to. Só porque ele quer. Not because they deserve it. Não porque ele merece. Not because they were praying for Não it. porque eles estavam orando Not por. because they were hungry. Não porque eles estavam com fome. Just because He wanted to. Só porque ele queria. But too many times in church, Mas muitas vezes na igreja, when God does something that way, quando Deus faz algo dessa forma, we get critical. a gente fica com raiva. Why didn't He do it for me? Por que ele não fez para mim? That's not fair. Isso não é justo. Doesn't He know that person? Ele nem conhece essa pessoa. They don't fast. Eles nem jejuam. They don't pray. Eles nem oram. They're not living right. Eles não estão vivendo da forma I'm correta. living right. Eu estou vivendo da forma Why is certa. God touching them? Por que Deus está tocando eles? And we don't understand E nós não entendemos that when God sovereignly picks people, que quando Deus sobrenaturalmente escolhe as pessoas, it's not meant to make you critical and angry. não é para te transformar em alguém crítico e com raiva. It's meant to make you hungry. É para tornar você faminto. Why did He reach for the 50 reais? Por que ele foi atrás dos 50 reais? Because He saw me do it for someone else. Porque ele me viu fazendo por outra pessoa. So when He saw I was giving out money, Então quando ele viu que eu estava dando dinheiro, something inside of Him said, algo dentro dele falou: I'll take some money. eu aceito um dinheiro. If you do that, Se você fizer isso, then I want it. então eu vou querer. Entendeu? Do you understand? Turn to Mark 10. Vamos para Marcos 10. We're going to look at the story of blind Bartimaeus real quick. Vamos olhar para a história do cego Bartimeu. I call blind Bartimaeus my spiritual boyfriend. Eu chamo o cego Bartimeu do meu namorado espiritual. I'm not married, Eu não sou casada, so if I don't get married on this side of heaven, então se eu não estiver casada até ir para os céus, I'll find Bartimaeus when I get to heaven. eu vou encontrar o cego Bartimeu quando eu for para os céus. You know, introduce myself. E eu vou me apresentar. I'm kidding. Tô brincando. Don't put it on YouTube. Não postei isso no YouTube. Verse 46. Versículo 46.
They came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. So this isn't revelation. Isso não é uma revelação. It's right there in the text. Está bem ali na Bíblia. Bartimaeus was blind. Bartimeu era cego. He can't see. Ele não consegue ver. He's a beggar. Ele é um pedinte. He sits on the side of the road, Ele está sentado na estrada and he relies on people passing e by ele vê as pessoas passando to give him alms, e elas dão to esmolas give him money, e dão dinheiro give him e food. dão comida. Because he is blind, Porque ele é cego, he can't work. ele não consegue trabalhar. So he's totally dependent Então ele é totalmente dependente on the people coming by. das pessoas que passam. And now Jesus is coming through with a crowd, E agora Jesus ele está entrando com uma multidão. and the Bible says E a Bíblia diz that he was leaving. que ele estava saindo. He was not stopping there for ministry. Ele não estava parando lá para ministrar. He was on his way. Ele estava no caminho dele. And verse 47 says E no this. versículo 47 diz isso. When he heard, Bartimaeus, when he heard Quando ele ouviu that it was Jesus of Nazareth, que era Jesus de Nazaré, he began to cry out, ele começou a gritar: Jesus, Jesus, Son of filho de David, Davi, have mercy on tem me. misericórdia de mim. Jesus, Jesus, Son of David, filho de Davi, have mercy tem on misericórdia de me. mim. He's crying out Ele está gritando because he heard porque ele ouviu that Jesus was coming. que Jesus estava vindo. Now, how come he couldn't see that Jesus was coming? Como é que ele não conseguia ver que Jesus estava vindo? Por quê? Por quê? He's blind. Ele era cego. He's blind. He hears a report that Jesus is coming. Ele é cego, mas ele ouve que Jesus está vindo. Something in his heart Algo no coração dele got hungry, ficou faminto. and faith rose up, E a fé cresceu. and he decided, E ele decidiu: Jesus, Jesus, the one I've heard about, aquele que eu ouvi falar, if he's coming, se ele está passando, I'm not going to let him pass me by. eu não vou deixar ele somente passar por mim. And so he began to cry out, Então ele começou a gritar: Jesus, Jesus, Son of David, Davi, have mercy tem on me. misericórdia de mim. Do you know what's wild? Você sabe o que é selvagem nisso? Son of David Filho de Davi is a messianic term. é um termo messiânico. That means a blind man Isso significa dizer que um homem is cego one of the few people é uma das poucas pessoas who que recognize reconheceu that Jesus was Messiah. que Jesus era o Messias. We don't have time to dig into that, but that's crazy. A gente não vai ter tempo para mergulhar nisso, mas isso é maluco. And so as Bartimaeus is crying out, Então, enquanto ele está gritando: Son of David, Son of Filho de David, Davi, filho de Davi, the people around as pessoas ao redor try to silence him. tentam silenciá-lo. Now, who would have been the people around? Quem eram as pessoas ao redor? Jesus and his disciples Jesus e seus are discípulos walking on the way, estão andando no caminho and those people e aí essas pessoas try to silence blind Bartimaeus. tentam silenciar o cego Bartimeu. Now remember, Então lembre-se, Bartimaeus relied on people passing by to take care of him. Bartimeu ele estava dependendo das pessoas que passavam para cuidar dele. He needed their generosity. Ele precisava da generosidade delas. But something happens here. Mas algo acontece aqui. And when they try to silence him, E quando tentam silenciá-lo, the Bible says something that makes me really like Bartimaeus. a Bíblia me diz algo que me faz gostar muito de Bartimeu. It's why he's my boyfriend É por isso que ele é meu namorado, in the spirit. no espírito. I call him Barty. Eu chamo ele de Bart. The Bible says this one phrase. A Bíblia diz essa seguinte frase: But Bartimaeus Mas Bartimeu cried out even more. gritou ainda mais: Son of
Davi! Son of David! Davi! Have mercy Tem on me! misericórdia de mim! Jesus! Jesus! Son of David! Davi! Son of David! Davi! Have mercy Tem on misericórdia de me! mim! See, you gotta get this. Você precisa entender isso. Bartimaeus understood something. Bartimeu entendeu algo. If Jesus is present, Se Jesus está presente, He is the source. Ele é a fonte. It doesn't matter what anybody else says. Não importa o que It as doesn't pessoas matter what falarem, anybody else não does. importa o que eles When fizerem. you get a Quando revelation você tem a revelação of who Jesus de is, quem Jesus é, and your heart gets e hungry, o seu coração fica faminto, you don't care what anyone else is doing. você não se importa com o que os Jesus! outros fazem. Jesus, Son of David! filho de Davi, Have mercy on tem me. misericórdia de mim. Do you know why this is hard? Você sabe por que isso é difícil? Because it's often the religious Porque normalmente os religiosos that try to silence the hungry. que tentam parar os famintos. It's the apathetic. São aqueles apáticos. It's the ones who don't want to do too much, São aqueles que não querem fazer muito. that get offended Eles ficam ofendidos by the hungry, pela fome. so they try to silence them. E aí eles tentam silenciar. See, I'm comfortable in church. Eu fico confortável na igreja. When worship comes on, Quando o pessoal do louvor vem, I just sit. eu só sento. And I don't want people dancing and jumping too wildly, E eu não quero pessoas pulando e dançando muito forte. because that means Porque isso significa. maybe I should dance a little bit. Porque talvez eu deveria dançar Maybe um pouco I mais. should get a little bit excited about Jesus. Talvez eu devia ficar um pouco mais animada a No, respeito de Jesus. please, come on, calm down. Então, por favor, se acalma. Because your passion Porque a sua paixão convicts me. me convence. So it's often the religious Então, normalmente, os religiosos that try to silence the hungry. que tentam parar os famintos. And Bartimaeus E Bartimeu, didn't care. ele não se importa. Bartimaeus recognized Bartimeu, ele reconhece that it wasn't the people passing by que não eram as pessoas passando that could give him what he needed. que iriam dar aquilo que ele precisa. It was Jesus. Era Jesus. And he got a hunger in his heart E aí ele ficou com mais fome that no seu said, if coração. Jesus is coming anywhere near, E ele falou, se Jesus estiver vindo aqui perto, I need a touch. eu preciso de um toque. I need a healing. Eu preciso ser curado. I need provision. Eu preciso de provisão. I need Jesus. Eu preciso de I Jesus. need what only He can do. Eu preciso daquilo que somente So Ele if pode He's fazer. coming by, Então, se Ele está vindo, I'm not going to let Him get eu by não vou deixar somente Ele without passar me getting His attention. sem chamar a atenção dele. Jesus! Jesus! Son of David! Filho de Davi! Have mercy on Tem me! misericórdia de mim. Hunger like that Fomes como essa catches the attention of heaven. chamam a atenção do céu. There is a sound that rises up from the hungry Tem som que se levanta da fome. that Jesus goes, E Jesus fica, I can't ignore that. eu não posso ignorar isso. Several years ago, I was in a church in Brazil, Então, anos atrás eu estava numa igreja no Brasil and I was getting ready to go preach, e eu estava me preparando para pregar and I didn't have a message. e eu não tinha uma palavra. And I prayed and I prayed and I prayed, E eu orei, wasn't hearing anything. não estava ouvindo nada. Back there talking to pastor before service, E aí eu comecei a conversar com o pastor no idea what God wants me to antes preach. do culto, não sabia o que Deus queria que eu pregasse. Come into worship, E aí veio o pessoal do louvor, no idea what God wants me to preach. não sabia o que Deus queria que eu pregasse. Pastors introducing me, Os pastores estavam me apresentando, no idea what God wants me to preach. não sabia o que Deus queria que eu pregasse. And I'm starting to get a little nervous E eu comecei a ficar nervosa. because it's bad to be a preacher without a sermon. Porque é ruim ser um pregador sem uma palavra. And so I'm walking up Então eu tô andando and I heard Holy Spirit. e eu senti o Espírito Santo. He said, ask them what they're hungry for.
falando, pergunta para eles o que eles têm fome. Só isso. That's it. So I walk up. Então eu subi I said, God wants to know what you're hungry for. e perguntei, Deus quer saber do que vocês têm fome. And people started yelling, E aí as pessoas começaram a falar, Jesus! Jesus! We want Jesus! Nós queremos Jesus! 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 We want Jesus! Nós queremos Jesus! And listen, I'll be honest. E eu vou ser honesta, Something that I love about Brazilians. algo que eu amo sobre os brasileiros. You're loud. Vocês são altos, You're emotional. vocês são emocionais, You crazy. vocês são malucos. So I kind of thought they would yell for like a minute. E aí eles começaram a gritar por 1 minuto. And then they would stop. E aí depois eles parariam. But they didn't stop. Mas eles não paravam. They just kept yelling. Eles só continuaram gritando. Jesus! Jesus! We want Jesus! Nós queremos Jesus! 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 And then God moved into the room. E aí Deus se moveu no ambiente. And the presence was so strong, I got down on my face. A presença foi tão grande que eu coloquei. And the translator came down just like this. E a tradutora veio da mesma forma que eu. Desculpa. I'm sorry. And we're laying on the ground. E aí a gente está deitado no chão. And God is moving in the room. E Deus está se movendo no ambiente. So many people just fell on their faces. Muitas pessoas começaram Because a the cair por causa do presence chão. of God came. Porque a presença de Deus Why? veio. Por quê? Because they were so hungry Porque eles tinham tanta fome that God said, I can't ignore that que cry. Deus falou, eu não posso ignorá-los. In that meeting, E nessa reunião, we didn't pray for anybody. a gente nem orou por ninguém. And there was a man who was born with a deformed leg, E aí teve um homem que ele nasceu com a perna deformada. and his leg straightened up, and he ran for the first time in E his a life. perna dele ficou reta e ele correu pela primeira vez na vida dele. There was a woman, I'll never forget, a woman on the second row. Tinha uma mulher na segunda fileira, eu nunca vou esquecer. She came running up. Ela veio correndo I can smell your cough drop. e ela falou, eu posso sentir o cheiro de café. I can smell your cough drop. Tossi. I can smell it. Eu consigo sentir a catarro. I was like, I'm sorry? Eu falei, desculpa. She said, no. Ela, não. I have tumors all in my body. Eu tenho tumores no meu corpo. And the chemo E a makes it quimioterapia where I can't smell. faz com que eu não consiga sentir o cheiro. And I can smell your cough drop. E aí eu consigo sentir o cheiro And my do catarro. tumors, E os meus tumores, they're gone. eles foram embora. At one point, when I was still on the floor, E enquanto eu ainda estava deitada no chão, I start hearing people moving. eu escutei as pessoas se movendo. And they're coming up to the altar. E elas estavam vindo para o altar. And they're throwing their glasses on the altar. E eles estão jogando os copos no altar. Because the Lord healed their Os óculos. eyes. Porque Deus estava curando os olhos. No one prayed for them. Ninguém orou por eles. What happened? O que aconteceu? They got so hungry Eles ficaram com tanta fome that Jesus said, I'm coming. que Jesus falou, eu estou indo. The next verse, in verse 49, No versículo 49, it says these two words. diz essas duas palavras. Jesus stopped. Jesus parou. Meu Deus. Oh my God. Jesus just walking by, E Jesus estava só andando on his way. no caminho dele. And then he hears a sound, E ele escuta um som. the sound of hunger, O som da fome. the sound of faith. O som da fé. And he stops. E aí ele para. I don't know about you, Eu não sei você, but I don't want to keep just doing normal church. mas eu não quero só continuar indo para a igreja normalzinho. If Jesus is moving, Se Jesus está se movendo, if he's showing up,
se ele está aparecendo, if he's still healing se ele bodies, ainda cura as if pessoas, he's still encountering people, se ele ainda encontra as pessoas, if he's still getting rid of anxiety, se ele ainda cura as pessoas da he's still ansiedade, getting rid of depression, se ele ainda cura as pessoas da he's still depressão, getting rid of cancer, se ele ainda cura as pessoas do if he's câncer, still healing hearts, se ele ainda cura corações, if he's still bringing peace, se ele ainda traz paz, he's still bringing joy, se ele ainda traz alegria, if he's still doing what he says he'll do, se ele ainda continua fazendo o que ele disse que ia then fazer, I don't want to just come sing a song. então eu não quero vir só cantar uma música. I want to release a sound. Eu quero liberar um A som, sound of hunger o som da fome. that says, Que Jesus! 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 Come touch me, God! tocar em mim, Enche Senhor. me, Deus! Enche me, Deus! Fill me up, Come God. heal me, God! Me cura, Touch Deus. me, God! Toque em mim. Encounter me, God! Encontra comigo, Don't Deus. pass me by, God! Não somente passe por mim. Igreja! Church, You can come to church. você pode vir para a igreja. Boa música, amém. Música, oh, good song. Amen. Sit down. Sit down. Sit down. Not be moved. Não se mover. Think about what you're going to eat for dinner. Pensar no que você vai comer no jantar. Think about what we're going to eat for lunch. Pensar no que você vai comer no almoço. Or we could come together as a body Mas a gente pode vir juntos como um corpo, with hunger com fome, and say, God, que diz, Deus, don't pass us by. não somente passe por nós. Don't pass us by. Não somente passe Don't por pass us by. Não somente God, passe come por and nós. fill our church. Deus, vem e enche a nossa God, bring a igreja. revival here, Deus, God. traz o avivamento Heal aqui. bodies here, Cura God. as pessoas Encounter aqui. people here, God. Encontre as pessoas aqui. Bring the lost in here, Traga os God. perdidos para cá, Deus. Let us throw out the clock, God. Deixa nós Because you come in the room Porque se o Senhor and vier nobody aqui, wants to e leave ninguém vai querer because sair. your presence is here. Porque a tua presença está aqui. I'll wrap up, but it says Jesus stopped. E aí diz que Jesus parou. And he said to them, call him. E ele disse, chamem-no. Bring that one to me. Tragam aquele dali para mim. If you were here the other night, I taught about the woman with the issue of blood. Se você estava aqui na outra noite, eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue. See, we have these people throughout Scripture Nós temos essas pessoas na Bíblia that should make us hungry que deveriam nos tornar famintos. because we see Porque nós vemos how God responds como que Deus responde when a person gets hungry. quando uma pessoa fica faminta. We see how God Nós responds vemos como Deus when a responde person says, I will not be denied. quando uma pessoa fala, eu não vou aceitar um I will não. not play church. Eu não vou só brincar na I will igreja. not just sit down in my seat. Eu não vou só sentar aqui. No, I will chase after Eu vou Jesus. procurar Jesus. I am hungry for eu Jesus. estou faminto por I Jesus. will not be denied. Eu não vou ser I don't negado. care what people say Eu não about quero me. saber o que as pessoas I don't falam care sobre what mim. people think Eu about não me. quero saber o que eles pensam I don't sobre mim. care what they do to Eu não me. quero saber o que eles façam comigo. I need Eu Jesus. quero Jesus. When we get that hungry, Quando nós temos essa fome, He responds. Ele responde. Every time in Scripture, Todas as vezes na Bíblia, when someone got hungry quando alguém fica faminto and they approached Him with faith, e eles abordam Ele com fé, He stopped what He was doing Ele para o que Ele estava fazendo. and He turned His attention. E aí Ele vira a atenção dele. I want to catch His attention. Eu quero chamar a atenção dele. Will you guys stand up? Eu quero que você fique de pé.
I'm going to invite the team to come forward. Eu quero convidar o pessoal do time para vir. Os tradutores venham juntos. There's two ways God moves. Existem duas formas na qual Deus se move. Sometimes he just picks. Algumas vezes ele somente escolhe. You will never understand why. Você nunca vai entender o porquê. We'll never understand why he picks some of the people he A picks. gente nunca vai entender o porquê ele escolheu as pessoas que ele escolheu. I'll never get why there can be a person in the very back row Eu nunca vou entender por que tem uma pessoa lá no fundo and their arms can be crossed e os braços delas podem estar and they cruzados can be thinking about what they want for dinner e eles podem estar pensando o que eles querem comer no jantar and God will just encounter them. e Deus vai lá encontrá-los. He'll just do it. Ele vai só fazer. But I know this. Mas eu sei disso. If I'm in a room Se eu estou num ambiente and God's moving, e Deus está se movendo, I don't want to just hope God will pick me. eu não quero só ter a esperança de que Deus vai me escolher. I want to be hungry. Eu quero estar faminto. I want to be crying out. Eu quero estar clamando. I want to be saying, God, choose me, God. Encounter me, God. Eu quero estar falando, Deus, me escolhe, And encontra-se I want comigo. to encourage you. Eu quero encorajar você. This isn't just for church services. Isso não é somente para o culto na igreja. This is when you get up in the morning Isso é para quando você acorda de and manhã you go to spend time with e você God vai passar tempo com and you Deus. get in your prayer closet E aí você entra no seu and you quarto say, de God, oração. if you're still revealing yourself, E aí você diz, Deus, se o Senhor ainda está se reveal revelando, yourself to se me. revele a mim. God, if you're still showing Se o up, Senhor ainda está aparecendo, show up for me. aparece para mim. God, if you're still healing, Deus, se o Senhor ainda está curando, heal me, God. me cura, Deus. Because I don't want the reason that I miss God Porque eu não quero que a razão pela qual eu não tenho Deus be because I wasn't hungry enough. seja porque eu não tinha fome o suficiente. When people told Bartimaeus to be quiet, Quando as pessoas falaram para Bartimeu ficar quieto, he could have said, oh man, people are watching me. ele poderia falar, meu Deus, as pessoas estão me observando. Oh no, like what if they don't give me food? E se eles não me derem comida? Oh no, like what are they gonna think of me? O que eles vão pensar de mim? Oh, they're gonna think I'm crazy. Eles vão achar que eu sou maluco. Some of you tonight, Alguns de vocês hoje à noite, the Lord is breaking off the fear of man o Senhor está quebrando o medo do homem that has kept you timid and quiet. que tem tornado você tímido e quieto. Some of you are dying tonight Alguns de vocês estão morrendo to the hoje need to be accepted para a necessidade de or ser to be aceito liked ou de ser visto or for people to tell you that you're okay. ou para as pessoas de depender da aprovação Some das of you pessoas. are dying to that tonight. Alguns de vocês vão morrer para And a isso hoje. fire is being E lit um fogo vai ser where liberado. you are saying, E você dirá, Son of David, filho de Davi, have mercy on misericórdia de me. mim. Have mercy Tem on misericórdia de me. mim. Have mercy on me. misericórdia de mim. If you are hungry tonight, Se você está faminto hoje, we have a team here. nós temos um time I aqui. want to encourage you. Eu quero encorajar você. You don't just have to come to the team. Você não precisa somente vir para ele. Some of you just need to get on your knees where you are. Alguns de vocês só precisam ficar de joelhos And onde you estão. just need to cry E out, você só precisa clamar. Son of David! Filho de Davi! Son of David! Filho de Davi! Have mercy on Tem me! misericórdia de mim. Some of you need to come to the front Alguns de vocês nem precisam and you need vir to pra show frente. E God, você precisa mostrar I'm pra not Deus. afraid to go to the Eu front. não tenho medo de vir I'm aqui not na afraid frente. for people to see Eu não me. tenho medo de vir I'm not afraid to get a little Eu não crazy. tenho medo de I'm ficar not doido. afraid to get a little loud, Eu God. tenho medo de Don't pass me by. Então não somente passa, Deus. And some of you need a partner E alguns de vocês precisam de um because parceiro. you're in the room Porque aqui nesse ambiente, and you're saying, I don't feel that hunger, but I want it. fala assim, eu não sinto aquela fome, mas Then I want you to come up to the eu quero team que você venha aqui até and eles say, lay hands on e me. deixe eles colocarem I em need você. hunger. E fala, eu tenho fome. I need hunger. Eu preciso de Lay your fome. hands on me. Coloque as suas mãos em And mim. team, I want you to pray E time, eu quero que vocês orem for the fire of God to fill them pelo up fogo de Deus para and encher-los. to burn out the fear of man Queimar o temor do so homem. that they will burn Para que eles and queimem. burn Queimem. and burn Queimem. and burn for more. Por mais.
In Jesus' name. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Tua presença, Senhor, inunda-nos com tua glória. Espírito de Deus, Yeshua, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste,
enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo, 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 e enche-me de novo.
Toda a igreja que está aí atrás, nós queremos convidar você a ficar adorando ao Senhor, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. E daqui a pouco nós vamos ter outra sessão de pregação e vamos adorar mais ao Senhor, adorar mais ao Senhor. Então eu quero te convidar a adorar ao Senhor. Você que está aí atrás, se você pode, erga suas mãos aos céus e vamos adorar ao Senhor juntos. E Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo, oh, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E enche-me de novo, e enche-me de novo, e enche-me de novo, e enche-me de novo. Enche-me de novo.
Jesus.